Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enem 360. Meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e hoje estamos aqui para mais alguns conteúdos. Antes de prosseguir, deixa eu te fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, ative o sino para as notificações e desse jeito não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre a questão 35 do ano de 2018 do Caderno Azul. Essa questão ela me chamou muito a atenção, principalmente pelo assunto do qual ela trata. Aqui eu vou passar por interpretação e também por literatura contemporânea. E eu vou falar sobre uma autora muito especial, de uma obra muito especial. Quero falar sobre Angélica Freitas. E quem é Angélica Freitas? Bom, é uma autora gaúcha, é uma poeta bastante relevante no cenário da poesia atual, contemporâneo, né, brasileiro. E é importante salientar a poesia da Angélica Freitas porque é uma poesia ácida, uma poesia que instiga, que nos faz pensar em muitos assuntos, principalmente naqueles assuntos que mais nos incomodam enquanto sociedade. E bem sabemos que a linguagem, a literatura sobretudo, ela deve incomodar, ela deve chamar a nossa atenção a assuntos que ninguém quer pensar, o que é um pouco, podemos dizer assim, complicado pensar, complicado não é a melhor palavra, que é incômodo pensar, digamos assim. Angélica Freitas não fala exatamente dos homens, ela fala das coisas da mulher. Sua poesia pulsa a verve feminina. Seu ponto de vista é o das mulheres que sabem contestar, sabem o que querem e o que merece ser negado. Esse é um artigo do Gilberto Pereira chamado A Força Luminosa da Poesia de Angélica Freitas, está disponível nesse site aqui, você encontra facilmente esse artigo na internet, mas eu achei interessante essa colocação do Gilberto Pereira quando diz que a sua poesia pulsa a verve feminina. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é apenas uma autora que pensa a mulher, mas uma autora que projeta para o eu lírico também algo que passa pela mente da mulher. E é muito importante pensarmos nisso hoje, século XXI, com alguns séculos, aliás, de distância, né, e tardio, infelizmente, mas é necessário sempre trazer à tona todas as discussões, todos os olhares, convidar todas as opiniões, todos os pontos de vista. E no caso da poesia dessa poeta, torna-se ainda mais relevante porque, além dela trazer o olhar feminino, ela traz um olhar feminino crítico, ácido, pertinentíssimo para esse tempo. Aqui nós temos um pouco da sua bibliografia. Ela publicou apenas 3 livros, porém 3 livros muito marcantes. Esse segundo livro, chamado Um Útero é de um Tamanho de um Punho, foi um livro muito premiado, então vale a pena que você confira. Esse ano ela publicou um chamado Canções de Atormentar, pela Companhia das Letras. E aí nessa questão, eu vou ler o texto e a gente pode pensar um pouco a respeito do que está colocado aqui no poema. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson, elementar. O que ela quer, sou euzinho. Sou euzinho que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? Bom, é a partir desse poema que nós podemos pensar. Primeiro, temos um eu lírico masculino, mas um eu lírico que está, podemos dizer assim, tentando fazer uma leitura do que se passa na cabeça de uma mulher. E uma leitura, como bem percebemos, errônea, porque ele parte a partir de pressupostos vazios, pressupostos inconclusivos, que o desejo era um, e na verdade não é. Vamos ver uma coisa interessante aqui a partir da questão. No processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade, vamos ver aqui, né, que aqui representa o quê? Gente, vamos pensar. Olha a quantidade de falácias que o seu lírico coloca. Gente, se ela é mulher, se ela coloca um vestido, se esse vestido é vermelho e não azul ou amarelo, e que nós podemos até de alguma forma entender que vermelho pode ter a ver com desejo, pode ter a ver com provocação, sim, só que de alguma forma isso não passa por uma desculpa, isso não passa por um argumento de que o eu lírico pode pensar isso a respeito da mulher. Então ele se baseia completamente em falácias.
o vestido, a cor do vestido, o fato de ser mulher, e aí baseado nesses fatos, eu só posso deduzir que ela quer a mim, eu que sou homem. Ou seja, é todo um discurso baseado em afirmações falsas, em afirmações que só podem estar dentro de um senso comum falacioso. E é justamente isso que a questão pede, a questão diz aqui, um eu lírico de identidade que representa o quê? Um discurso hipócrita. Um discurso hipócrita que está alicerçado em cima de quê? De um senso comum. Um senso comum que sempre joga a culpa em cima da vítima, um senso comum que sempre coloca a mulher como uma provocadora, como uma femme fatale, aquela que chama a atenção. E na verdade, a mulher pode querer apenas ser o que ela quiser, certo? E no poema, a poeta, de forma bem mordaz, bem ácida, bastante provocadora, ela critica justamente esse olhar masculino de querer predizer aquilo que a mulher quer pensar. E sabemos muito bem que a mulher pode pensar e ser o que ela quiser. Ok, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e tenha, além disso, considerado a respeito de um assunto que é tão importante. Conheça um pouco mais da obra de Angélica Freitas. Nos vemos na próxima questão. Olá novamente, pessoal. Vamos para a segunda questão. Quero falar agora da questão 38 da prova azul do ano de 2018. Dessa vez eu quero falar sobre 3 tópicos. Quero falar sobre os gêneros literários, quero falar sobre aspectos linguísticos e quero falar um pouco sobre a segunda fase do modernismo. Eu não falei para você que eu ia falar das 3 fases? Bom, já falei em aulas anteriores sobre a terceira fase, falei um pouco de Guimarães Rosa, quero falar aqui um pouco da segunda fase. Vamos falar de um autor que pertence a esse momento e, por si, também vamos falar um pouco do movimento em si. Ok? O autor é ninguém mais, ninguém menos que Graciliano Ramos, certo? E o Graciliano Ramos ele está inserido no contexto da segunda fase modernista. E o que foi o modernismo em sua segunda fase? Quais são as principais características? Quando se pensar em segunda fase, o que você vai lembrar? Bom, primeira coisa, uma certa sobriedade estética em relação à primeira fase modernista, ou seja, aquela primeira fase bem chamativa, de bastante provocação, de bastante combate, aquela coisa, vamos dizer assim, bem heróica de chamamento entre Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Manuel Bandeira. Isso foi em um segundo momento, que é a segunda fase do modernismo, foi se tornando mais sóbrio, mais consolidado, podemos dizer assim, com, vamos dizer assim, menos desse chamar a atenção e mais de reflexões filosóficas, que é justamente o que nós temos aqui no nosso segundo ponto. Temos uma poesia ou filosófica ou mais ligada à música, ou seja, não tem mais todo aquele requinte de metáforas chamativas, né? Pensa em poesia para o Brasil, pensa em antropofagia, né? Com o Mário e Oswaldo de Andrade. Nós não temos mais isso. Aqui nós temos uma poesia, como eu falei, mais sóbria, mais requintada de assuntos filosóficos, metafísicos ou ligadas à música, que foi o caso ali de Murilo Mendes, Jorge Lima e Cecília Meirelles. No caso da prosa, nós temos uma prosa que a gente vai chamar de neorrealista ou ainda regionalista, principalmente em virtude de os escritores pertencerem de forma majoritária ao Nordeste. Você tem ali, por exemplo, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, José de Rio e por aí vai. E além disso, e isso eu chamo bastante atenção, a continuidade de um projeto linguístico que começou na primeira fase. Por que eu digo isso? Porque o modernismo trouxe à tona essa coisa de buscar uma língua que não seja uma língua artificial projetada pela gramática, e sim alguma coisa que seja mais real, mais possível, que pode ser alcançada de maneira menos idealizada, podemos dizer assim. Desses autores, né, na poesia eu falo aqui de Drummond, de Cecília, de Vinícius, de Murilo Mendes, né, de Jorge de Lima, de Augusto Frederico Schmidt, de alguns autores aqui da poesia. E da prosa, que é quem eu vou falar um pouco mais aqui, Jorge Amado, Graciliano Ramos, José de Rego, Raquel de Queiroz, enfim, autores que consolidaram a prosa nordestina e a prosa regionalista. É um pouco complicado de falar nesse rótulo, né, regionalista, mas para o entendimento, né, para lembrar, fica um pouco mais fácil. Okay? E o Graciliano, quem foi esse escritor? Bom, Graciliano Ramos é um escritor de Alagoas, é um autor alagoano, publicou a sua obra no século XX, né, está atrelado à segunda fase do modernismo, né, principalmente daquela geração de 30 lá do Nordeste, e a sua linguagem é conhecida como a linguagem do menos, é uma linguagem muito enxuta, muito direta, é a linguagem, por exemplo, seca, né, como Vidas Secas lá, da história de Fabiano e Sim a Vitória, você deve lembrar.
na sua prosa você vai encontrar muito de confluência das preocupações sociais, ou seja, estamos falando de problemas que são preocupações sociais de fato, né? A seca, a pobreza, a miséria, e isso nos faz entrar e refletir cada vez mais na psicologia das personagens. São personagens sempre problemáticas, personagens que têm uma condição de vida muito precária, e a partir disso nós podemos fazer reflexões. Muito por quê? Porque a obra do Graciliano é de dimensão universal. Ou seja, aquilo que nós encontramos na história lá de Fabiano e Sinhá Vitória, ou ainda na história lá de São Bernardo, né, de Paulo Honório, são dilemas de cunho universal. Não são apenas restritos ao sertão e ao Nordeste. Aqui nós temos um pouco da sua obra, passando por São Bernardo, de 34, Vidas Secas, de 38, que é a sua obra mais conhecida, é uma obra plena de adaptações, plena de recortes, né? Quem não lembra da cena da cachorra-baleia morrendo, né? De partir o nosso coração? E isso só nos faz pensar o quão grandioso é Graciliano Ramos e a sua importância para a nossa literatura. Voltando aqui para a questão, então, nós temos um recorte do seu romance Infância. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Então vejam só, o que a questão pede, né? Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Ou seja, eu estou falando de algo que é bem do gênero mesmo, né? Eu estou falando de progressão temática, estou falando de um texto narrativo. Textos narrativos são aqueles que contam histórias, certo? Nesse fragmento, esse processo de progressão temática, ele é indicado pelo quê? Pela utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Como eu falei, o Graciliano Ramos não é um autor, vamos dizer assim, de uma linguagem gorda, derramada. Ele é muito enxuto, ele é muito direto. E por isso ele vai usar técnicas na sua narrativa que justamente atrelem a algo mais rápido, mais direto, algo mais conciso, podemos dizer assim. Então veja essas formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda, depois deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal, minha avó que nos visitava. Então perceba, essa sobreposição de formas verbais, né? Eu tenho pretérito perfeito, tenho pretérito imperfeito, eu tenho aqui o gerúndio, eu tenho o infinitivo. Então essa sobreposição de formas verbais marcam o quê? Tempos narrativos variados. Isso só faz com que a progressão temática ocorra na obra do Graciliano de forma mais, vamos dizer assim, coesa. E é importante lembrar que Graciliano foi um escritor muito direto, muito enxuto. E por isso, na sua obra, você vai encontrar esses aspectos linguísticos muito mais diretos, muito mais enxutos. Beleza? Bom, nos encontramos então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!